Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 11º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ecolocalização dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Então, gente, nós humanos temos 5 sentidos: a audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar. Já os morcegos, além desses 5 sentidos, eles também têm um 6º sentido, que é a ecolocalização. E o que é isso? A ecolocalização é o sentido que os morcegos usam para voar no escuro, sem trombar em nada. E como é que isso funciona? À medida que o morcego vai voando, ele vai emitindo sons. Quando as ondas sonoras batem em algum objeto ou obstáculo, essa onda sonora volta em forma de eco. E o morcego consegue detectar esse eco e interpretá-lo. Então, o nome ecolocalização vem justamente daí, que é usar o eco para se localizar. Se você não conseguiu visualizar ou entender esse conceito, ou se você quiser mais detalhes de como isso funciona, eu recomendo que você assista um vídeo no YouTube de um canal chamado Física com Douglas Gomes. Procura lá nesse canal um vídeo chamado A Física e o Morcego. O professor de física desse canal é super didático, o vídeo é rapidinho e tem umas animações bem legais que eu tenho certeza que você vai entender como a ecolocalização funciona. Confere lá depois. Além dos morcegos, existem outros animais que também têm a ecolocalização, como é o caso de alguns animais marinhos, como por exemplo os golfinhos, as orcas e as baleias belugas, e até mesmo uma ave noturna chamada ave do petróleo, ou ave oleosa, que é uma ave cavernícola, ela também pode ecolocalizar. Mas embora a ideia da ecolocalização seja a mesma, isso é, esses animais emitem ondas sonoras e captam os ecos, a forma como eles fazem é diferente para cada tipo de animal. Por exemplo, no caso dos morcegos, eles emitem os sons pela boca ou pela narina, e esses sons são produzidos pela contração dos músculos da laringe. Já nos golfinhos, eles emitem os sons através de órgãos e estruturas especiais na cabeça, como se fosse na testa. E todo morcego tem esse 6º sentido da ecolocalização? A resposta é não. Em algumas partes da Ásia, da Oceania e da África, existem uns morcegos bem grandes que são conhecidos como raposas voadoras. Alguns gêneros dessa família, que se chama Pteropodidae, não ecolocalizam, mas não são todos os gêneros dessa família. Dentro dessa família, por exemplo, existe um gênero chamado Rosetus, que ecolocaliza e faz isso de um jeito diferente dos outros morcegos. Lembra que eu falei que os morcegos contraem os músculos da laringe? No caso da raposa voadora Rosetus, as espécies ecolocalizam através de estalos da língua. Então, com exceção de algumas raposas voadoras, todos os outros morcegos ecolocalizam. E para isso, as espécies apresentam algumas adaptações morfológicas, como, por exemplo, o tamanho e a forma das orelhas, a presença de antitrago, que é uma estrutura que fica dentro da orelha e que só os morcegos têm. Alguns morcegos podem ter estruturas no nariz chamadas de folhas nasais, e a laringe também tem uma musculatura especial, que permite contrações muito rápidas, que podem atingir até 190 contrações por segundo. E pelo fato dos morcegos terem esse 6º sentido, muitas pessoas acreditam que os morcegos são cegos, o que também não é verdade. Todos os morcegos enxergam, sem exceção. A ecolocalização só é um sentido a mais e não uma compensação para a falta de visão do animal. E sabe para que ela é importante? Justamente para auxiliar os morcegos em ambientes escuros. Porque mesmo que ele enxergue e enxergue bem, às vezes a visão por si só não é suficiente.
Por exemplo, nós enxergamos, mas se a luz acabar na sua casa, você não vai conseguir ver nada. E mesmo conhecendo bem a disposição dos móveis da sua casa, ainda assim eu tenho certeza que você vai sair trombando nas coisas por aí. Agora imagina um morcego no escuro da noite ou no escuro de uma caverna, em que, além de não trombar nas coisas, ele ainda por cima precisa caçar no escuro. É a mesma coisa para os golfinhos. Eles também enxergam, mas a visão deles por si só nem sempre é suficiente para eles se deslocarem ou caçarem nas águas túrbidas. Então, a ecolocalização é importante para que esses animais consigam caçar e se locomover com segurança em ambientes em que eles não conseguem enxergar direito. Então, as ondas sonoras que esses animais emitem permitem a eles entender a distância e o tamanho dos objetos ou obstáculos. Além disso, também permitem a eles entender a velocidade do objeto para saber se ele está se aproximando ou afastando. Então, muita gente se assusta quando está andando na rua e vê os morcegos passando ou dando aqueles voos rasantes próximos às nossas cabeças, principalmente quando os animais estão próximos às copas das árvores. Pode ficar totalmente tranquilo, porque o morcego ele tá te vendo, seja através do sentido da visão ou através do sentido da ecolocalização. Isso serve para lugares totalmente escuros também, como as cavernas. Os morcegos não vão trombar em você. E sobre o volume dessa ecolocalização, eu consigo escutar? Os morcegos emitem sons tanto audíveis quanto inaudíveis. Nós humanos temos a capacidade de escutar sons na frequência de 20 a 20 mil Hz. Abaixo ou acima dessas frequências, o ouvido humano não consegue escutar. Já os morcegos conseguem produzir sons de 20 a 215 mil Hz, ou seja, a gente consegue escutar alguns sons que os morcegos fazem, mas nem todos os sons. Como nós escutamos somente até 20 mil Hz, todo som acima desse valor nós chamamos de ultrassom. E a ecolocalização dos morcegos geralmente é feita através de ultrassons, ou seja, se o morcego fizer algum ultrassom, nós não conseguimos escutar. Da mesma forma, como nós escutamos sons somente a partir da frequência de 20 Hz, qualquer som abaixo dessa frequência nós não conseguimos escutar, e eles são chamados de infrassons. Mas graças à tecnologia, existem aparelhos eletrônicos que conseguem captar esses infrassons e ultrassons. E esses aparelhos convertem sons audíveis para nós, e aí sim a gente consegue escutar. Então eu vou passar aqui um exemplo de um ultrassom emitido por um morcego insetívoro durante a ecolocalização. Esse som que vocês escutaram foi um ultrassom. Naturalmente, a gente não iria escutá-lo. A gente precisa de um aparelho eletrônico para escutar esse ultrassom. O ramo da ciência que estuda os infrassons e os ultrassons emitidos por animais é chamado de bioacústica. E esse ultrassom que eu transmiti para vocês, eu peguei no site do Laboratório de Ecologia e Bioacústica de Morcegos da Universidade de Bristol, na Inglaterra. Mas se você quiser escutar outros ultrassons emitidos por morcegos, você pode entrar no site da Morcegoteca do INPA, que é a sigla para Instituto de Pesquisas da Amazônia. Basta procurar aí no Google por Morcegoteca INPA, que vocês vão encontrar o site e achar alguns ultrassons emitidos por morcegos brasileiros. A bioacústica de morcegos é uma área de estudo que tem crescido muito e é muito importante para estudar os sons que os morcegos fazem, para a gente entender várias coisas sobre a biologia, a ecologia e o comportamento dos morcegos. Por exemplo, através da bioacústica é possível identificar até mesmo espécies de morcegos somente através dos sons que o animal produz. Nesse ultrassom que eu mostrei para vocês, tem uma coisa muito legal. Lembra que eu falei que à medida que o morcego vai voando, ele vai emitindo sons e captando os ecos? Pois então, à medida que algum objeto, por exemplo, um inseto ou algum obstáculo vai se aproximando, o morcego vai aumentando a frequência da emissão do ultrassom até quase se tornar um som único para nós. É como se o animal fizesse assim, ó. Deu mais ou menos para entender? Eu vou repetir o áudio novamente para vocês perceberem isso.
Legal, né? Geralmente os morcegos, eles fazem esse aumento muito repetitivo da frequência dos sons até quase se tornar um som único, quando principalmente ele está caçando. Então, nesse áudio que eu passei para vocês, lá no site do laboratório que eu peguei, lá não fala se esse som é de um animal que estava caçando ou desviando de algum obstáculo, mas muito provavelmente ele devia estar caçando. Hoje, a gente tem várias tecnologias de localização, comunicação e para os estudos atmosféricos e oceânicos que foram desenvolvidos a partir da compreensão dos ultrassons dos animais. Um exemplo é o sonar, que é um aparelho utilizado principalmente em transportes aéreos e marítimos e que também é utilizado no aparelho de ultrassom que as grávidas usam para fazer o pré-natal. Esses aparelhos utilizam o princípio da ecolocalização, ou seja, o aparelho emite sons ultrassonoros e o próprio aparelho consegue captar o eco das ondas ultrassônicas. Outro exemplo é o radar, que ao invés de ondas ultrassonoras, utiliza o princípio da ecolocalização das ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Então, os morcegos trazem benefícios aos humanos não somente do ponto de vista ambiental e ecológico, mas do ponto de vista tecnológico também. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!